crianças, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? A minha semana foi muito legal, porque eu continuei pesquisando sobre a atuação de homens e mulheres nas diferentes organizações religiosas, mas também pesquisando sobre a atuação de homens e mulheres na nossa sociedade, no nosso dia a dia, na nossa convivência. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material. Mas hoje, além daquele material de anotação que nós usamos para anotar aquelas informações importantes da nossa aula, nós também vamos precisar de papel sulfite, de papelão ou cartolina, qualquer papel que você consiga que seja um pouquinho mais firme que o papel sulfite, lápis grafite, lápis de cor e tesoura. Esse material nós vamos usar lá no finalzinho da aula, mas eu vou pedir para você separar agora para a gente poder começar a nossa conversa bem tranquilos, combinado? Então separa o seu material que a gente já volta. Agora que você já separou o seu material, nós vamos lembrar um pouquinho do que nós conversamos na semana passada. Você se lembra qual foi a nossa conversa na semana passada? Isso mesmo, nós tínhamos iniciado a nossa conversa sobre a atuação de homens e mulheres, falando de algumas organizações religiosas de matriz ocidental, e depois nós conversamos bastante sobre a atuação de homens e mulheres na nossa sociedade. Lembra que nós conversamos que algumas questões são sociais ou culturais e que por mais que a gente ache que é uma questão religiosa, muitas vezes a religião não fala exatamente aquilo? Que são essas diferenciações que a nossa cultura faz entre os homens e as mulheres, entre os meninos e as meninas? Então, eu pensei muito sobre aquela nossa conversa. Conversei com outras pessoas. E nós tínhamos conversado que há muitos anos atrás, em alguns lugares, as meninas não podiam estudar. E eu descobri que isso, infelizmente, ainda acontece. Em algumas comunidades, em algumas famílias, as meninas ainda não podem ir para a escola, porque elas precisam ajudar a sua mãe nas tarefas domésticas. E sobre isso, nós vamos assistir agora um vídeo que se chama Vida Maria. Conta a história de algumas Marias para nós. Algumas Marias que infelizmente não tiveram a mesma oportunidade que eu e que você, de estudar, de brincar e de nos dedicar àquilo que nós mais gostamos. Infelizmente, elas precisaram abandonar o estudo cedo para ajudar a sua família. E nós vamos ver agora um vídeo contando um pouquinho da história dessas Marias para a gente.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Benção, mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude.
fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. O que você achou desse vídeo? Ele é muito bonito, mas também é muito triste, não é verdade? Provavelmente você conhece alguma mulher que passou por essa situação. É muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse verdade. Muitas mulheres, quando eram crianças, acabaram abandonando seus estudos para ajudar a sua mãe e o seu pai nas tarefas de casa, ajudar a cuidar dos irmãos e não tiveram oportunidade de estudar. Mas nós podemos estudar e podemos fazer diferente, não é mesmo? Então, quando você crescer e tiver aí os seus filhos, você vai poder dar oportunidade para eles de estudar, assim como você teve essa oportunidade. Mas, falando em meninas que ajudam em casa, que ajudam nas tarefas domésticas, eu lembrei que nós tínhamos uma tarefa essa semana. A tarefa era observar 3 mulheres que nós conhecemos e anotar as funções e as atribuições que elas desempenham. Você conseguiu realizar essa tarefa? Foi fácil ou foi difícil? Tenho certeza que você se assustou com o tanto de coisa que essas mulheres fazem, não é mesmo? Às vezes é bem assustador a quantidade de coisas que a nossa mãe faz, a nossa avó, as nossas tias, as nossas professoras, que acabam fazendo muitas e muitas e muitas coisas. Mas agora que nós já lembramos da semana passada, nós já aprendemos um pouquinho sobre a vida de algumas Marias, vamos aprender um pouquinho mais sobre diversidade religiosa? Hoje nós vamos aprender sobre a atuação de homens e de mulheres em diferentes religiões orientais. Nós já conversamos sobre isso. Você se lembra quais eram as religiões orientais que nós já estudamos? Isso mesmo, essas estão corretas e existem muitas outras. Então nós vamos começar falando sobre o budismo. No budismo, as lideranças religiosas recebem títulos um pouco diferentes do que nós vimos até agora. Nós vimos até agora os padres, as freiras, os pastores, as pastoras, o rabino, a rabina. Mas nas religiões de matriz oriental, eles têm um nome um pouquinho diferente. Você sabe qual é o nome? No budismo, o líder religioso se chama Lama. Isso mesmo.
Aqui no Brasil, em português, nós usamos a palavra lama para nos referir àquele barro molhado, a terra molhada, não é mesmo? Mas, no budismo, lama é um título religioso. Lama significa grande mãe. É um título dado aos mestres ordenados. Como essa informação é bem importante para você se lembrar, eu vou pedir para você copiar no seu caderno e a gente já volta para conversar um pouquinho sobre os lamas. E aí, você deve estar pensando, se lama quer dizer grande mãe, é um título dado às mulheres, certo? Não é bem assim. Na verdade, não existe uma norma que diga que os lamas devem ser homens ou mulheres. Ambos podem exercer essa função. E nem sempre o lama é um monge. Você se lembra o que são monges? Nós vamos conversar sobre eles daqui a pouquinho. Mas antes disso, eu vou pedir para você copiar essa informação também e aí eu vou te explicar por que eles chamam de grande mãe tanto os homens quanto as mulheres. Copia essa informação que a gente já volta. Na verdade, eles usam esse título lama, que quer dizer grande mãe, tanto para homens quanto para mulheres, porque eles acreditam que a mãe é aquela pessoa que é compreensiva, que tem compaixão pelos seus filhos.
E da mesma forma como uma mãe deve ter compaixão pelos seus filhos, um mestre deve ter compaixão pelos seus aprendizes. Por isso, o líder religioso no budismo recebe esse título de lama. Ele não é um líder no sentido de uma autoridade, daquela pessoa que manda, mas sim daquela pessoa que ensina. Assim como os nossos professores são nossos líderes porque eles nos ensinam, nos orientam, nos mostram o caminho. Da mesma forma, os lamas no budismo mostram o caminho para os seus aprendizes, para os seus discípulos. E é por isso que eles ganham esse título que significa grande mãe. Aqui nós temos uma imagem de um lama que também é monge. O lama, ele pode ou não ser um monge. Quando ele é um monge, ele usa o cabelo raspado e não se casa. Quando o lama não é monge, ele pode se casar e pode deixar o seu cabelo crescer. No budismo, nós temos esses monges, que são pessoas que abdicam da sua vida social, da sua vida familiar, não se casam e se dedicam exclusivamente aos trabalhos do templo, aos trabalhos da religião. Muitas vezes eles não são considerados como líderes religiosos, eles são considerados aprendizes, assim como os outros devotos, mas eles têm essa dedicação exclusiva à sua religiosidade. E tanto faz, homens ou mulheres, a vestimenta deles é sempre igual. E eu vou pedir para você copiar essa informação importante e eu volto para te mostrar uma mulher vestida como um monge. Então você já viu na primeira imagem um lama, que é homem e também é monge, como ele estava vestido. Agora eu vou te mostrar uma monja aqui do Brasil, uma monja brasileira, que é a monja Koen. E olha só, ela também raspa os seus cabelos e ela também usa as roupas igual às dos monges homens. Não existe uma diferenciação na vestimenta e também não há diferenciação no trabalho que eles desenvolvem dentro do templo. Nesse sentido, os homens e as mulheres são tratados da mesma forma. Mesmo assim, a grande maioria dos monges e dos lamas ainda é de homens. Nós temos poucas mulheres que desenvolvem essas atribuições. Vamos ver uma outra religião? A outra religião de que nós vamos falar agora é a ISKCON, que é a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que muitas vezes são conhecidos como Hare Krishnas, que são pessoas que seguem essa religião, que é o Vaishnavismo, e que desenvolvem toda a sua crença, todos os seus rituais
dentro dessa perspectiva. Dentro da comunidade da ISKCON existem algumas diferenças entre homens e mulheres. Daqui a pouquinho nós vamos descobrir quais são. Primeiro eu vou pedir para você copiar essa informação importante. Copia rapidinho que a gente já volta. A diferença entre os devotos homens e mulheres, nós podemos observar primeiro na vestimenta, como nessa foto. Nós temos aí dois homens que aparecem que são da religião, um tá de roupa laranja, o outro de roupa branca, e uma mulher de roupas muito coloridas. Mas a diferença não está só na vestimenta. As mulheres sempre usam roupas coloridas. Os homens usam roupas laranjas quando eles são dedicados exclusivamente ao templo e não se casam, eles não têm filhos, não têm família. E nós temos os homens que usam roupa branca, que são aqueles homens que são casados, que têm uma família. Mas a diferença principal entre homens e mulheres não é a cor da roupa. Dentro da comunidade Hare Krishna, dentro da ISKCON, nós temos uma diferença da atribuição da mulher dentro da família, que é ser mãe. Como a mulher é mãe, ela tem algumas atribuições dentro da educação dos seus filhos, enquanto que os homens contribuem também para a educação dos seus filhos, mas eles têm um papel mais voltado ao trabalho do templo. Mesmo assim, é muito comum nós encontrarmos homens e mulheres caminhando juntos pelas ruas, distribuindo livros, cantando e ensinando sobre a sua religião. Dentro dos templos, as mulheres também podem ensinar, assim como os homens. Porém, as mulheres normalmente são casadas. São poucas as mulheres dentro da ISKCON que não se casam. A ISKCON é uma religião que vem da Índia, que também faz parte da matriz oriental. Nós vimos essas duas religiões que são bem diferentes, mas que fazem parte da matriz oriental. E como na semana passada, eu vou ler para vocês a história de uma mulher que vem dessa região e que também desafiou a sua cultura, desafiou a sua sociedade para ter mais liberdade de fazer aquilo que ela queria. Daquele livro que nós começamos na semana passada, lembra? Então, hoje eu vou ler para vocês a história de uma imperatriz. Você já ouviu essa palavra? Imperatriz? Provavelmente você já ouviu essa palavra ou nos contos de fadas ou nas aulas de história. E hoje nós vamos conhecer uma imperatriz do Japão. O nome dela é Jingu.
Era uma vez no Japão uma imperatriz que estava grávida. Um dia, seu marido, o imperador, declarou guerra a um grupo de rebeldes. Jingu não concordou com a decisão do marido. Ela lhe contou sobre uma visão que tivera em um sonho, que eles deveriam invadir a Coreia, um país cheio de coisas maravilhosas que encantavam os olhos. O marido de Jingu não aceitou o seu conselho. Perdeu a batalha e acabou morrendo. Ainda grávida, Jingu manteve a morte do marido em segredo. Ela não contou para ninguém que o marido dela tinha morrido na guerra. Vestiu as suas roupas e derrotou os rebeldes. Ela liderou o exército japonês pelo Mar do Japão e conquistou a Coreia, como previsto no seu sonho. Além dos sonhos que lhe ajudavam a vencer batalhas, acreditava-se que Jingu possuía outros poderes mágicos. Diziam que ela controlava marés com 2 joias da sua caixa de joias. Também diziam que o seu filho, Ojin, permaneceu no seu ventre por 3 anos, para dar tempo para a mãe invadir a Coreia e retornar para casa antes de dar à luz. O mais provável é que ela fosse apenas excepcionalmente talentosa e muito durona. Jingu foi uma guerreira heróica, que não tinha medo de se responsabilizar por suas ações. Se esta expedição for bem sucedida, será graças a vocês, meus ministros. Se não for, eu serei a única culpada, disse ela. A expedição foi um sucesso e Jingu reinou por mais de 70 anos. Então a Jingu foi uma mulher que desafiou a cultura do seu país. No Japão, a cultura é muito conservadora com relação às mulheres. Por isso, ela precisou se vestir como homem para liderar o exército. Super legal a história da Jingu, não é mesmo? Mas, agora que você já conhece mais uma mulher incrível da nossa história, nós vamos para a nossa atividade. Você já ouviu falar em bonecos de vestir? Era um brinquedo que eu adorava quando eu era criança. Era muito comum a gente encontrar em bancas de jornal, bancas de revista, revistinhas desses bonecos. Hoje em dia é mais difícil, mas eu vou ensinar você a fazer um boneco de vestir. Combinado? Então, prepara o seu material, se ajeita aí bonitinho, que eu já vou te mostrar como fazer um boneco de vestir. Nessas aulas que nós falamos sobre a atuação de homens e mulheres em diferentes religiões, nós falamos muito sobre as roupas que eles usam e sobre as diferenças dessas roupas. Então, na aula de hoje, nós vamos começar essa atividade, mas nós vamos terminar ela nas próximas aulas, combinado? O primeiro passo é nós desenharmos o boneco. Mas, como nós queremos colocar tanto roupas masculinas quanto roupas femininas nesse boneco, ele vai ser um boneco que não tem gênero. Vai ser um boneco que não é nem menino, nem menina. E nós precisamos desenhar ele com formas bem simples para ficar fácil de fazer as roupas depois, certo? Então, nós vamos desenhar o nosso boneco de vestir. Como que a gente faz isso? Primeiro, nós vamos fazer a cabeça do boneco. A gente vai tentar fazer ela o mais redondinho possível. Se não ficar bem redondo, não tem problema. Então, nós vamos fazer aqui a cabeça do nosso boneco. Como nós vamos fazer roupas de papel para colocar nesse boneco depois, é importante que ele tenha uma pequena divisão entre a cabeça e o ombro, que vai ser o pescoço. Não precisa ser muito grande, nem muito fininho, porque senão depois, na hora que você recortar, a cabeça dele vai ficar muito mole. Então, a gente faz aqui um pescocinho. E aí, nós fazemos os braços um pouquinho abertos e as pernas com um pouquinho separado ali no meio para a gente conseguir vestir ele depois. Então, a gente vai descer aqui um braço, o outro braço, o corpinho. Do corpinho, a gente pode ou fazer ele mais gordinho ou descer retinho para as pernas. E aqui a gente pode fazer as pernas com uma pequena separação entre as duas. É importante você observar nesse boneco o seguinte:
A gente não pode deixar muito fininho o pescoço, nem esses espaços aqui, porque senão fica muito mole e ele se desmancha na hora da gente brincar. Depois que você desenhar o seu boneco, você vai recortar o seu boneco, assim como esse que eu tenho aqui, e vai colar ele em cima de um papelão ou de uma cartolina e recortar esse papelão e essa cartolina, certo? Então eu vou dar um tempinho bem pequenininho para você tentar desenhar e aí a gente volta que eu vou te mostrar alguns que eu fiz, combinado? Como nós já falamos da matriz ocidental e da matriz oriental, e você que presta muita atenção nas nossas aulas sabe que ainda faltam duas, que é a matriz africana e a matriz indígena, eu fiz vários bonequinhos aqui que eu vou usar nas próximas aulas para fazer a roupa. Então, como eu não tinha papel colorido na minha casa, eu fiz todos eles no papel branco e com lápis de cor eu fiz diferentes tons de pele, para a gente ter bonequinhos para as 4 matrizes. Se você quiser fazer um só ou pintar ele de outra cor, não tem problema nenhum. Eu aqui fiz vários para poder mostrar para você como que eles vão ficar. Ó, fiz 4 bonequinhos, um para cada uma das matrizes. Hoje nós não vamos fazer roupas para ele. Hoje nós vamos deixar o nosso bonequinho assim, sem roupa, bem quietinho lá, até porque você vai precisar colar no papelão, colar na cartolina, e o papel, quando ele cola, fica meio úmido, então tem que esperar secar para a gente poder mexer, não é mesmo? Então nós vamos fazer assim, essa semana você vai preparar o seu boneco, colar ele no papelão ou na cartolina e deixar ele lá quietinho, esperando, para na semana que vem a gente começar a fazer roupinhas para ele, combinado? E já que nós estamos falando sobre muita diversidade, eu separei mais uma história super legal aqui para contar para vocês, que é de uma outra mulher muito importante da matriz oriental. E ela tem um nome bem diferente, Xian Zhang. De onde será que é uma mulher que tem esse nome? Isso mesmo, ela é da China. E eu descobri um monte de coisas super legais sobre ela. Era uma vez um país onde os pianos eram proibidos.
proibidos. Você já conseguiu pensar numa situação dessa? Um país onde era proibido ter piano. Pois é, antigamente lá na China era proibido ter piano. Os pianos não eram vendidos em lojas e não eram tocados em concertos. Simplesmente não era possível encontrá-los em lugar nenhum. Um dia, um homem teve uma ideia inteligente. Comprou as peças necessárias e ele mesmo construiu o seu piano. Entretanto, não construiu para ele mesmo tocar. Ele construiu para sua filha de 4 anos, a Zhang. Zhang amava tanto tocar que se tornou professora de piano e treinou cantores na Ópera Central de Pequim. Ela era feliz assim e pensou que seria professora e pianista para o resto da sua vida. Uma noite, depois do ensaio de As Bodas de Fígaro, que é uma bela ópera, o maestro da orquestra chamou Zhang e disse para ela, sem nenhuma explicação, amanhã você vai reger a orquestra. Obrigada, disse Zhang, mas ela ficou quase sem voz, de tão apavorada. No dia seguinte, convocou a orquestra para um ensaio extra. Ela era pequena e tinha apenas 20 anos quando subiu no palco. Alguns músicos riram dela, porque uma mulher não podia ocupar esse lugar. Ela não piscou, ela não sorriu, apenas ergueu a batuta e esperou. Depois de 10 minutos, a orquestra inteira a seguia com respeito. Minha vida mudou do dia para a noite, disse Zhang. Hoje, ela é uma das maestras mais importantes do mundo. É incrível, né? Pense só, um país onde não podia tocar piano e o pai dela fez um piano para ela tocar. E aí, de repente, ocuparam um lugar que somente os homens podiam ocupar e ela tinha só 20 anos. Ela deve ter sentido muito medo, mas ela também foi muito corajosa. E hoje ela é reconhecida no mundo todo como uma grande maestra. E abriu espaço também para que outras meninas do país dela se espelhassem nessa atitude e pudessem também seguir os seus sonhos, buscar aprendizagens e se tornar também grandes maestras ou tantas outras funções. Na aula de hoje, nós vimos que algumas questões são religiosas e outras são culturais, como nós já tínhamos visto quando falamos da matriz ocidental. Isso serve para a gente observar que muitas vezes aquele preconceito que nós temos com relação às outras religiões, achando que é a religião que proíbe uma coisa, que é a religião que manda outra coisa, às vezes são mais ligadas a questões culturais, a questões da nossa sociedade e não propriamente a religião. Por isso é tão importante a gente conhecer a diversidade religiosa e respeitar essa diversidade, mas também conhecer a cultura e a sociedade e observar como que essas coisas estão entreligadas, como que a religião, a cultura, a sociedade funcionam todas juntas no nosso planetinha, certo? Então, fique bem, lembre de lavar muito bem as mãos, tomar bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para aprender mais sobre diversidade religiosa e a atuação de homens e mulheres nas religiões e também na nossa sociedade. Fique bem e até lá!